bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Estamos no capítulo 8, mas eu gostaria de fazer uma breve revisão da história fascinante de Noé e o dilúvio. Primeiramente, vamos diante de Deus em oração, buscando orientação e direção para compreender a sua palavra neste dia. Vamos orar. Pai querido, queremos reconhecer e te louvar, porque tu és o Deus de toda a criação, Senhor. O Deus soberano do universo e o Deus da graça, que proveu uma maneira maravilhosa para o homem através do sacrifício de Cristo. Obrigado por tua santa palavra, Senhor, palavra inerrante que o Senhor tem preservado e apresentado à humanidade. Te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, o seu autor, nos ajude a compreender este texto. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos vendo a fascinante história de Noé e o dilúvio. No capítulo 6, versículo 8, lemos que o mundo estava cheio de violência e de maldade. E neste contexto, lemos que Noé achou graça aos olhos de Deus. E depois Deus deu instruções explícitas a Noé para construir a arca. E quando a arca estava concluída, Deus disse a Noé no capítulo 7, entra tu e toda a tua casa na arca. Agora observe que Deus disse a Noé para entrar na arca com sua família, e não apenas disse ir para a arca, mas disse entra na arca. Portanto, Noé não estava sozinho, Deus estava com ele nesta odisseia. E Noé entrou na arca e em seguida lemos no versículo 17, então o Senhor fechou a porta. E apenas Noé e sua família permaneceram vivos na arca. Agora chegamos ao capítulo 8 e temos essa parte maravilhosa da história em que as águas diminuem e Deus provê para que Noé possa deixar a arca. Capítulo 8, versículos 6 e 7, lemos. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Deixe-me fazer uma pausa e falar uma coisa sobre o corvo. No livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 15, vemos que o corvo era um animal imundo e que não se deveria comê-lo. Era um animal imundo para Deus. Levítico capítulo 11, começando com o versículo 13, diz: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie. Deus declarou o corvo imundo. O corvo não voltou para Noé, não voltou para a arca. Sendo um animal imundo, provavelmente preferiu ficar em uma carcaça ou carne morta. No versículo 8 do capítulo 8, lemos: depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca. A pomba é uma ave limpa em contraste com o corvo. Talvez você se lembre que em Mateus capítulo 3, começando com o versículo 13, temos a história do batismo de Cristo, onde lemos: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A pomba é uma ave pura e é reconhecida na Escritura como um símbolo do Espírito Santo. Portanto, no capítulo 8 temos um belo contraste entre a carne e o espírito, claramente simbólico, apesar de ser um acontecimento histórico. Portanto, o corvo é um pássaro impuro para os judeus. Eles não o comem. E esta foi a primeira ave que Noé soltou para fora da arca. Em hebraico lemos para lá e para cá, o que sugere que o corvo não retornou para a arca. Obviamente achou o cadáver de algum animal que estava flutuando por causa da inundação. A narrativa deixa bem claro que o corvo não ajudou em nada a Noé. Não ajudou de nenhuma maneira a descobrir se ele podia deixar a arca ou não. O corvo não retornou para a arca, mas ficou comendo o cadáver de algum animal. A pomba, por outro lado, sendo um animal limpo, volta para a arca.
Em seu último retorno, traz uma folha de oliveira como símbolo de vida e paz. Agora, o que isso sugere? Bom, creio que aqui temos uma imagem clara da carne e do espírito. Em nossa vida presente, segundo a palavra de Deus, nascemos de novo, somos redimidos, limpos pelo sangue de Cristo. Há duas naturezas presentes dentro de nós. Uma delas é a velha natureza de Adão e a outra natureza é a do próprio Deus, a nova natureza, a natureza divina na pessoa do Espírito Santo. E toda a luta na vida do crente é o resultado desse conflito entre a carne e o espírito, entre o corvo e a pomba. Eles não têm nada em comum, é um conflito entre o espírito e a carne. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Portanto, as duas naturezas do crente são simbolizadas por essas duas aves. E esta é a maneira que Deus nos diz hoje, assim como fez para Noé, que nós devemos conviver com essas duas naturezas, a nova natureza e a velha natureza, herdada de Adão. Uma natureza é como o corvo, que repousa e come qualquer coisa. Ele se deleita na carne e na imundícia deste mundo. Quantos crentes confiam na carne, no espírito do corvo? Eles se alimentam da carne, das coisas que leem, dos programas de televisão que assistem. A forma como eles gastam seu dinheiro e seu tempo revela que se alimentam dos desejos da carne, descansam sobre a carne, como o corvo após o dilúvio. Se confiarmos e descansarmos na carne, isso não vai nos ajudar em nada. Não podemos aprender nada de bom de nós mesmos ou do mundo e não vamos conhecer qual é a vontade de Deus. A Escritura é consistente ao ensinar que a carne é inimiga de Deus e do povo de Deus. Não tem valor e Deus a descreve assim. Ele demonstrou que ela não tem valor quando Jesus morreu na cruz. O homem natural não gosta de ouvir que tudo o que ele faz, a parte de Deus, é inútil. Que ele não tem nada para oferecer a Deus em troca de sua salvação. O Senhor Jesus disse aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. E o crente reconhece essa verdade, se ele está na vontade de Deus. Portanto, não podemos seguir a orientação da carne, a direção do corvo. O corvo está satisfeito com a carne morta, com os desejos da carne e em continuar voando neste mundo. É por isso que esta geração busca em vão a sabedoria secular do mundo. Como pode a sabedoria deste mundo guiar um crente quando ele se alimenta de carne morta? Agora, em contraste com a carne, o corvo, temos a pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. E isto se refere à nossa verdadeira natureza que temos em Cristo. Esta é a experiência que estamos vivenciando neste mundo. Nós temos uma nova natureza dentro de nós, a natureza que nos foi dada. No momento em que nascemos de novo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, que realmente somos salvos. Este novo Espírito dá testemunho da vida e da paz que Jesus Cristo traz e, por assim dizer, nos traz a folha da oliveira. A folha da oliveira representa a paz. Isso é algo que precisamos saber se queremos enfrentar este mundo e tudo o que há de mal nele. Agora nós lemos que Deus disse a Noé para sair da arca. E Deus se lembrou de Noé. Capítulo 8, versículo 1. Vamos ler os versículos de 9 a 12 do capítulo 8. Versículos de 9 a 12, capítulo 8. Vamos ler. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Agora isso indica algo. Isso mostrou a Noé que a terra estava pronta para ele sair da arca, pois a pomba encontrou um lugar seco para repousar. A pomba não se satisfazia em repousar sobre algum cadáver. Versículos 13 e 14. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês,
Aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Esta data que se lê aqui é de grande importância e eu quero destacar bem que era o ano 601. No primeiro mês, no primeiro dia do mês. Na Bíblia, o número 6 é o número do homem e 7 é o número da perfeição. O número do homem é 6, não atingindo a perfeição. Noé passou o ano de número 600 na arca e isso era um símbolo de que o homem produz somente o juízo. Mas quando começou a viver o 7º século, saiu da arca em um mundo novo, um novo começo. Isso sugere o início da vida cristã. Noé foi redimido, foi salvo. Deus o chamou para entrar na arca e a arca foi a sua salvação. Agora vai embarcar em um novo mundo, marcando o fim do velho e o começo do novo. Como este mundo começa? Bem, vamos ler o versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca. Quando leio isso me dá ânimo, sabe por quê? Ver como Noé esperou em Deus. Esperou as ordens de Deus. Ele não se moveu até ter certeza de que Deus queria que ele saísse da arca. Que bela imagem do crente que acaba de nascer na família da fé, que aprende em sua infância espiritual a esperar em Deus. Isso é algo que todos nós precisamos aprender, pois vivemos em um mundo que anda sempre em velocidade máxima. Noé não se moveu até receber uma ordem de Deus. Ele não seguiu o conselho de sua própria inteligência ou vontade, não seguiu a sabedoria natural ou deu lugar à curiosidade. Ele simplesmente esperou em Deus. Eu imagino a ansiedade no coração e na mente de Noé. Ele queria sair da arca imediatamente para ver como era o mundo lá fora, como estava o mundo lá fora. Mas veja, Deus sempre chega a tempo. Nunca cedo demais ou tarde demais. Sempre no tempo certo. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. É tão importante, amigo, ter em mente o que devemos esperar em Deus. Nós muitas vezes nos apressamos, nos antecipamos a Deus. Na verdade, muitas vezes nem nos preocupamos em consultar a Deus. Levamos uma vida diária normal, corrida, apressada e não levamos Deus em conta. Achamos que o que estamos fazendo é certo e não consultamos a Deus. Noé esperou em Deus. Quão importante é esperar em Deus. Eu disse várias vezes no meu ministério que tenho tentado não mover até que eu veja a luz verde da parte de Deus. Você não avança o sinal quando a luz está vermelha, mas espera o sinal ficar verde e depois começa a se mover, não é verdade? Amigo, espere a luz verde de Deus. Deus disse a Noé, sai da arca. Então Noé estava esperando em Deus e só se moveu quando ouviu de Deus a orientação. Nos versículos 18 e 19 lemos, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Agora chegamos na primeira coisa que Noé fez ao sair da arca. Versículo 20 diz, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Talvez você se lembre que no último estudo eu disse algo sobre aqueles que vêm em contradição na Bíblia. Primeiro lemos que Noé levou 2 animais de cada espécie na arca, e depois levou outros 7. Mas veja, estes 7 eram os animais limpos e puros para serem sacrificados a Deus. Os animais que entraram na arca em pares eram para a multiplicação, para a reprodução, mas Deus queria algo para ser sacrificado para ele, por isso disse a Noé para levar 7 pares de animais limpos. Isso é normal para os sacrifícios através da Escritura. Nunca eram oferecidos animais impuros como sacrifício a Deus. Certos animais eram considerados impuros, como vimos em Levítico capítulo 11. Deus declarou alguns animais puros e outros impuros. Agora parece-me que, pelo que diz Gênesis capítulo 9, versículo 13, o segundo motivo em levar 7 animais puros na arca era para se alimentar. Isso me diz que até o dilúvio o homem era vegetariano e agora não há mais esta restrição, pois no capítulo 9 vemos claramente que os animais seriam para alimento. Muito bem, então a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar. Agora, o que isso nos mostra? Bem, isso nos mostra mais uma referência sobre o cordão vermelho que percorre ao longo de toda a Escritura. Era necessário o derramamento de sangue.
Veja, o mundo havia sido julgado. Mas Noé sabia que a velha natureza de Adão havia subido com ele para a arca. Quando Noé entrou na arca, foi salvo, mas ele era um homem com duas naturezas. Ao sair da arca, saiu com as duas naturezas. Quando nascemos de novo e embarcamos na nova experiência cristã, fazemos isso com duas naturezas, em um mundo perdido, um mundo condenado, por assim dizer. E nós o enfrentamos com duas naturezas. Agora, como crentes, devemos manter comunhão com Deus. Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca? Bom, não procurou um lugar para construir sua casa, ele não fez isso. Não começou a ver onde poderia plantar uma horta. Alguém poderia pensar isso, que Noé estaria interessado em construir uma casa, plantar uma horta, ter comida em um lugar seguro para sua família. Noé, porém, não estava pensando em coisas materiais desta vida. A primeira coisa que ele pensou foi em honrar a Deus. E lemos: e edificou Noé um altar ao Senhor. Agora, para mim, isso foi um passo de fé muito importante. Esse altar fala da morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo e nos mostra que devemos manter a nossa comunhão com Deus. E como devemos fazer isso? Lembrando constantemente o nosso pecado e a morte substitutiva por esse pecado. O substituto que morreu por nossos pecados foi o Senhor Jesus Cristo, e Noé está fazendo o altar ao Senhor e oferecendo um sacrifício de sangue com animais puros. Ele está oferecendo-os no altar de Deus. O versículo 21 diz: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Quando eu li sobre o cheiro suave, fui procurar em minha concordância essa expressão. E a verdade é que gostei muito do que eu encontrei a respeito. Agora vamos fazer uma rápida revisão. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi adorar. Essa foi a primeira coisa que fez, adorar a Deus. Noé construiu um altar ao Senhor. Agora, ele não tinha casa, não tinha alimento para os animais, ele tinha muito a fazer, muito trabalho braçal, muito para construir. E tudo isso necessitava de planejamento e trabalho. E se um homem que poderia dar desculpas por não adorar a Deus, por estar muito ocupado com as necessidades da vida, este homem seria Noé. Se em algum momento houve um homem que estava muito ocupado para pensar em Deus, este poderia ter sido o momento, mas esse não era o caso de Noé. Tudo que ele tem, ele vai dar a Deus. Deus vai ocupar o primeiro lugar em sua vida. O que me vem à mente é este grande versículo do Sermão do Monte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Noé está colocando Deus em primeiro lugar, amigo. Você notou que a primeira coisa que ele construiu não foi uma casa, não foi um celeiro para os animais. Não. A primeira coisa que ele construiu foi um altar para o seu Criador e Redentor. Sua primeira posição foi prostrado, ajoelhado, com as mãos erguidas em oração. Noé construiu um altar ao Senhor. Quero que você veja a concordância disto. As atribuições e deveres deste mundo são importantes. A vida é extremamente importante. A família é importante, o seu trabalho é importante, criar seus filhos é muito importante, os estudos são importantes, o lazer é importante e necessário para a saúde. Mas escute uma coisa. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, isso jamais será perda de tempo. Nenhuma obra é boa, exceto a que começa com Deus. Portanto, devemos lembrar que Noé fez o certo. Ele construiu um altar ao Senhor. O altar foi erguido para um sacrifício com sangue. Veja, as vítimas sobre o altar e o sangue derramado é uma imagem do Cordeiro de Deus morrendo na cruz. E esta é a primeira lição do Evangelho. A morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo é a base da mensagem cristã e não podemos, em hipótese alguma, colocá-la de lado. Então aqui temos uma imagem do Cordeiro de Deus morrendo na cruz. Este altar prega a Cristo, que é a soma e a substância da nossa redenção. Jesus Cristo é o todo nessa expiação. E esse altar que Noé construiu representa o Senhor Jesus. Agora, para que serve o altar? Bem, é um local de adoração. Por que chegamos diante de Deus? Por que tomamos tempo do nosso dia a dia para buscarmos a Deus como Noé fez? Porque era tempo de adorar. Noé estava agradecendo a Deus por tê-lo salvado, por tê-lo livrado do juízo.
Era um tempo de adoração, um tempo de oração, de agradecimento. Noé construiu um altar para expressar sua dependência de Deus. Foi um momento em que ele olhou para Deus, para sua provisão. Foi um tempo de adoração, um tempo de oração, dependência de Deus para sua provisão. Não havia nenhum alimento na terra. Tudo havia sido destruído. Como ele vai fazer para sobreviver? Ele vai depender única e exclusivamente de Deus. Deixe-me sugerir que este altar que lemos aqui, representava o Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque em Hebreus, capítulo 13, versículo 10, lemos: temos um altar. Quem é este altar? Observe o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dos 212 nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia, o altar é o primeiro em ordem alfabética. Cristo é o altar. Portanto, Noé constrói um altar que fala nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, o caminho para a presença de Deus. Eu confio, amigo, que você tenha encontrado o caminho para a presença de Deus através da fé em Jesus Cristo. Eu creio nisso. Se você ainda não fez, ainda hoje, aceite a Cristo Jesus como seu Salvador. Muito bem, vamos continuar com o versículo 21 do capítulo 8 em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.